Paulo, Pedro, obrigado por terem vindo. Só para clarificar, estas pessoas que estão aqui são uma extensão da nossa conversa hoje, e por isso é suposto ser uma conversa. Eu não sou jornalista, não faço pretensão de ser, certamente haveria pessoas melhores para vos entrevistar do que eu, mas o que me entusiasma é falar sobre educação. É por isso que estamos também aqui em parceria com o Santander, com a Fundação Santander, a quem agradecemos muito estar tão comprometido com este tipo de diálogos como nós estamos na Educa-te. O podcast Educa-te tem esta função de trazer a público num formato leve, jovem, fresco, sem espinhas, falar sobre os temas que acho que nos importam a todos dentro do universo da educação. O Paulo diz muitas vezes em canais públicos, não é, que se passa muito tempo a discutir questões estatutárias e com nomes, não é, difíceis de se pronunciar, e por isso hoje o objetivo é falarmos sobre, se calhar, mais a vossa experiência, tanto pessoal como profissional, do que vos relaciona com a educação, e por isso não se preocupem, não vos vou fazer perguntas difíceis. Mais uma vez, acho que não me qualifico para isso. Vamos entrar pelas conversas, pela conversa fácil. Temos já água, não sei se querem café, se estamos bem. Eu nunca digo que não a um café. Um cafezinho. Eu estou bem. Então vamos pedir aqui mais um café, se faz favor, e eu vou pedir um descafeinado abatanado. Pode ser, Joana? Se alguém quiser alguma coisa também, façam favor de pedir à vontade, que nós fazemos chegar. Então eu gostava de começar, se calhar, até por perguntar a quem está aqui, já que esta é uma conversa aberta, quem é que daqui hoje sente que teve a educação que o satisfaz? Quem é que teve a educação perfeita, na sua opinião? Ideal? Ok, quem é que teve uma educação muito aquém daquilo que gostava de ter tido? Ok? E aquém? Ninguém teve aquém. Os muito aquém incluem-se. Ok, então metade da sala teve aquém, metade da sala teve satisfeita. Por isso, claramente, acho que temos tema suficiente aqui para aprofundar. Se calhar começamos pelo Pedro. Como é que foi a sua educação, Pedro? Satisfê-lo, não satisfez? Como é que olha para trás? Obrigado pela pergunta. Eu, quando penso no meu percurso, sei que houve algumas fases do meu percurso educacional em que eu acho que a educação que recebi teve aquém daquilo que um miúdo em Portugal devia esperar. A educação é muito importante, não é? Nós sabemos hoje, eu na altura não sabia isto, não sabia a importância de ir às aulas ou de, por exemplo, estar um período significativo do ano sem um professor. Nós temos em Portugal, hoje, milhares de crianças que não estão a ter aulas, porque não há professores. Nós tivemos no ano passado milhares de miúdos que tiveram o ano todo sem pelo menos uma cadeira. No fim do ano havia 20 mil, em maio de 2024, no fim do ano académico, havia 20 mil crianças neste país que não tinham um dos professores, no fim do ano letivo. Nós sabemos que isto é muito grave, não é? Porque, sei lá, matemática, eu vou usar matemática, mas podia ser filosofia. Quem perde um ano de matemática, eu não consigo perceber como é que vai recuperar. Ou seja, não vai. A matemática vai ficar uma lacuna naquele aluno para o resto da vida e se calhar aquele aluno não vai estudar economia, nem vai estudar engenharia. E portanto, de facto, a educação é tão importante. Eu até gosto daquela imagem que em português funciona menos bem, não é? De super droga, ou super medicamento, ou super terapêutica, que é que se houvesse, era ótimo que se houvesse um medicamento que nos tornasse mais inteligentes, com mais sucesso profissional, mais elegantes até, mais bonitos. E a boa notícia é que há. A educação correlaciona-se com tudo isto. E, de facto, a educação é tão importante que temos que garantir que é isso que nós conseguimos oferecer às nossas crianças. Eu sei que houve uma parte da minha vida que não tinha professores, por exemplo. Eu estudei, antes de ir para Lisboa, estudei, por exemplo, em Ceia. Eu tenho um percurso atípico. Eu nasci, eu acho que na audiência, eu pago um almoço num restaurante à escolha, se alguém souber onde é que eu nasci. Se alguém descobrir. E, portanto,
Já perderam. Eu nasci na República Centro-Africana e, portanto, eu sei que não iam acertar. E depois vivi algum tempo em Ceia, quando os meus pais regressaram e foram viver junto de uma parte da família. E em Oliveira do Hospital, etc. E, portanto, andei naquelas escolas ali e hoje, na altura, não tinha essa noção, mas já tinha falta de professores. Claro, que é hoje um tema crítico. Paulo, como é que foi a sua educação? Deixa-o feliz olhar para trás? Há bocado falávamos de como o português é um eterno melancólico, fica com alguma melancolia? Eu tive sorte, porque na minha família há várias gerações segue-se um princípio que é fazer um leasing da educação aos jesuítas. E do Colégio das Caldinhas lá em cima até ao São João de Brito em Lisboa, e eu fiz da primeira classe até ao 7º ano, nomes antigos, classificações antigas, recebi a extraordinária luminosidade do ensino dos jesuítas, que é uma coisa que marca que é tão para extraordinária? Pois, porque são abertos ao... Olha, eu lembro-me sempre de uma frase que, aliás, está, creio eu, no Pedro Arrupe, que é à volta disto. Tu podes não gostar do mundo, mas o mundo não vai esperar por ti. E eles têm uma dimensão de abertura, de generosidade, de tolerância, de conhecimento. Sempre foram o braço intelectual da Igreja, com uma grande diferença entre o que são os jesuítas na Europa e o que são os jesuítas, por exemplo, na América Latina. Mas seja como for, eu nunca mais me esqueci da minha professora primária, do meu professor de português, do meu professor de história, que foram radicalmente influentes para eu tentar escrever bem e gostar de ler bom português e adorar história, por exemplo. E portanto, desse ponto de vista foi seguir um caminho familiar, e eu não tenho nenhuma razão de queixa. A única coisa que aconteceu no meu percurso escolar é que o sistema era muito dilemático à época. Eu quando cheguei à universidade sabia que aquele curso não era a minha vocação. E sabia desde o primeiro dia. Portanto, eu queria ter sido arquiteto e seguir o caminho do meu pai, e a minha vida teria sido completamente outra. Tenho um olhar estético sobre tudo, sobre esta mesa, sobre a cor do Santander, sobre qualquer coisa. Bonitas, para mim é um olhar estético também, e teria sido uma vida completamente diferente. Sucede que eu tive, o Pedro não teve de certeza, eu tive um pequeno problema com a matemática partilhado por muitos portugueses. E tinha um pai e uma mãe para quem a matemática era a quinta essência da inteligência, o que não facilitava a minha capacidade de superar o problema. E, portanto, eu fui para Direito, porque a matemática era determinante para ir para a arquitetura, e isso... A minha vida tornou-se muito mais importante trabalhar ao mesmo tempo que estudava, porque sempre quis conquistar a minha independência depressa, do que o direito deu-me uma coisa que o direito dá, que é ginástica intelectual, mas não era a minha vocação toda. Eu sabia que não ia ser advogado e ainda menos magistrado. Eu sinto que o tema do ensino superior é crítico para a maioria das pessoas, porque nos leva numa fase inicial a pensar naquilo que nós vamos fazer para o resto da vida, mas de uma forma ou de outra, quase todos chegamos à conclusão inevitavelmente que, a dada altura do nosso percurso, que apesar disto que eu estou a estudar não é nada disto que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu acho que isso é traumático. Eu lembro-me eu sou engenheiro mecânico de formação, não sou engenheiro naval, mas podemos considerar que sou... Não, sou de Coimbra. E eu lembro-me da minha primeira aula de universidade. Pá, eu estava... Sei lá, a escola para mim nunca foi um sítio muito... confortável. Abraçador. Sim. Era um lugar que eu tinha que ir, não era um lugar que eu compreendia porque é que eu tinha que ir. Nunca me serviu. E quando eu fui para a faculdade, rompeu-se, havia o potencial para se romper esta relação que eu tinha com a escola.
E então fui entusiasmadíssimo com a possibilidade daquilo que eu ia encontrar. E lembro-me perfeitamente de entrar na minha primeira aula, às 9 da manhã, de uma segunda-feira, de Análise Matemática 1, que para quem fez uma engenharia qualquer, sabe que é traumático de qualquer das formas. Eu tinha ficado aí. Como? Mas depois ainda há mais 3 ou 4. Mas atenção, a professora disse exatamente isso. Olha, o auditório tem lugar para 200, o facto de estarmos aqui 300 é porque 100 não deviam cá estar. Por isso, índice motivacional para começar, do melhor que há, como podem imaginar, para um aluno que está a entrar na primeira vez por uma sala na faculdade. Segunda coisa que ela diz: eu não gosto de ensinar, eu só ensino porque sou obrigada, porque é aquilo que me pedem para eu fazer investigação. E por isso, os testes são avaliação de resposta final e eu não espero que vocês gostem disto. God. Esta foi a minha entrada na faculdade. O percurso que se seguiu, como imaginam, Mas não correu mal. Não correu mal, estamos aqui hoje vivos e felizes, mas não foi aquele que eu esperava. O vosso foi. Como é que foi o vosso primeiro dia de faculdade? Lembram-se? A minha experiência, se calhar tenho que ir um bocadinho atrás, porque eu acho que o secundário e até o elementar é importantíssimo, não é? Eu acho que sou engenheiro porque, entre muitos maus professores e outros que nem tive, que não havia, tive uma excelente professora de matemática e um excelente professor de física. E, portanto, de facto, eu dificilmente iria para a história ou para a filosofia. Eu fui para a engenharia e, portanto, está tudo logo ditado ao princípio. O Paulo tinha um problema com matemática, foi para direito. E é por isso que é importante não falharmos aos miúdos lá atrás, porque senão estamos já a deitar, já não há muitas escolhas a partir daí. Quer dizer, se calhar podia ter ido para outras coisas, mas fui para o técnico. E a minha experiência no técnico foi, quer dizer, foi traumática, como todas, mas foi muito boa. Eu acho que o técnico mudou completamente a minha vida. Quer dizer, e não tenho sobre isso, para melhor, não é? Eu suponho que o técnico é das instituições de ensino superior com qualidade mais constante. Penso que sim, é uma instituição muito exigente, portanto o choque de chegar a Lisboa, de chegar ao técnico, de chegar às análises matemáticas, é que depois da 1 havia a 2 e a 3 e a 4 e as álgebras e nunca mais acabavam. Essa experiência foi muito dura. Mas depois também de passar isso, quer dizer, eu acho que nunca mais encontrei nada tão exigente como os primeiros anos do técnico. E sinto que a partir dali fui sendo sempre melhor aluno. O meu mestrado já foi melhor que a minha licenciatura, o meu doutoramento já foi melhor que o meu mestrado, a minha carreira académica já foi melhor que o meu doutoramento. E, portanto, eu acho que a partir dali a coisa encarreirou. E, portanto, eu estou muito grato ao facto de que, por um lado, acho que o meu ensino secundário foi, de facto, difícil. Quer dizer, eu acho que tive boas notas no fim, mas isso também era um problema, porque não era porque nós estivéssemos a aprender, era porque se davam boas notas. E depois, a partir daí, foi sempre a melhorar. Portanto, eu tenho uma boa recordação do técnico, tendo N histórias inacreditáveis. Algumas dignas de se partilhar, outras se calhar claro, não vale a pena puxar por elas. Algumas posso partilhar. E Paulo, como é que foi? Lembra-se do seu primeiro dia? Lembro-me, quer dizer, como já expliquei, o meu primeiro dia na Universidade Católica era o primeiro dia de um curso que não ia ser a minha vida. Profissionalmente, eu acho que tirando ciência pura, portanto, doutoramentos, etc., a função de uma escola superior é, antes de tudo mais, dar a maior abrangência possível de conhecimentos que não tornem o estudante que sai para a vida prática e profissional um estranho no mercado de trabalho. Ponto. Esse é o primeiro target. De maneira que o meu primeiro dia na Universidade Católica, de que eu gostei muito, não foi propriamente um dia memorável, mas não tinha nada a ver com a instituição, tinha a ver com o curso. E eu, basicamente, e tenho um certo orgulho nisso, eu não queria que os meus pais ficassem tristes. E, portanto, queria fazer o curso. Fui o contrário do Pedro. Eu era ótimo aluno no básico e secundário, quadro de honra, e habituei-me à superação de objetivos, que é uma coisa, a exigência é dura, mas superar a exigência com êxito é fantástico. Cria-te uma cultura de superação e de objetivos, determinação e ambição e aspiração, que eu acho muito importante. E depois, quando cheguei à faculdade, para mim era mais importante trabalhar, a faculdade era para eu fazer o curso, ajudou-me durante a vida, mas
objetivamente já não era, eu só voltei à faculdade nessa instituição absolutamente extraordinária chamada Nova SBE, já bastante mais tarde. Falámos aqui de 2 temas que eu acho que são... Só um detalhe sobre Claro. a coisa que tu disseste. Eu, quando digo que foram muitos anos a discutir questões estatutárias na educação, é porque a discussão sobre a educação em Portugal estava completamente capturada por um problema que demorou demasiados anos a resolver-se, que era o problema da remuneração dos professores. E não se conseguiu discutir mais nada, nem o sistema de avaliação, nem o conteúdo curricular, nem o conteúdo dos programas, nem a adaptação à modernidade que transforma o sistema educativo. Não se conseguia discutir mais nada. E depois havia muitas greves, e essas greves adicionaram à pandemia. E, portanto, há uma geração que apanhou ali um lapso do ponto de vista da oferta educativa prática e efetiva. Sim, dá a sensação que os temas que se têm discutido em torno do mundo da educação, pelo menos nos canais mais públicos, são tendencialmente os mesmos. E vão muito bater à forma, do lugar para onde eu olho para o tema, à forma como se trata a classe dos professores, à forma como nós olhamos para aquilo que significa ser professor. Antigamente havia as profissões, não é, pomposas, entre aspas, os doutores, os arquitetos, os professores. Não é? Hoje em dia, ser professor não é uma coisa necessariamente honrável. Na minha opinião, devia ser. Honrada será. O problema é saber se é apetecível. Não, honrável numa perspectiva externa, ou seja, okay. se eu disser a alguém, eu sou professor, não, tenho a certeza que do outro lado não vai vir um olhar de uau, não é? Fala-me mais sobre a tua vida. Sim, há piores. Certamente. Há piores. Certamente, mas concordamos que tem havido um declínio na valorização daquilo que significa ser professor. Eu adorava falar sobre, não temos todo o tempo do mundo e por isso vou convergir se calhar agora mais para o ensino universitário, porque acho, não é, o Pedro como Dean da Nova SBE, o Paulo como professor nesta fase convidado da Nova SBE, agora vou-vos colocar aqui em choque. Convidado, mas um dos nossos mais brilhantes professores, mais bem classificados também. Então eu agora vou dar-lhe uma oportunidade se calhar para fazer queixas. Não, Queixas à entidade patronal. Paulo, eu quero saber se sente bem tratado enquanto professor. Muito bem. Isso, eu faço 7 coisas da minha vida ao mesmo tempo. Tento conseguir fazê-las. Aquela que eu gosto mais é ensinar. Não é disso que eu vivo. Queixa número 1 está não é queixa, não é ele que define isso. Não é o Pedro que define isso. Mas ele pode dizer como é que era, por exemplo, na Dinamarca, ou como é que essas coisas são. Não me parece que a função de ensinar no ensino superior seja especialmente bem tratada do ponto de vista da importância que tem na vida dos mais jovens. Mas gosto imenso. Não sei estar aqui a fazer, mas é um facto, quer dizer, é a Escola Portuguesa de Negócios mais bem classificada em todos os rankings. Há mais escolas do que a Nova SBE e tem havido entradas no sistema, coisa que eu acho boa. Eu acho que a competição entre escolas é muito boa e não muito má. E muitas vezes essa competição significa estar à frente do tempo. E perceber o que é que vem aí, antes que o que vem aí caia em cima de nós, sem nós estarmos preparados para isso. A Nova SBE tem uma coisa, eu costumo dizer, eu assisti ao processo de nascimento do campus de Carcavelos, tem uma coisa que não é frequente em Portugal acontecer. Sendo uma faculdade pública, é uma faculdade onde o setor privado tem uma intensa colaboração. Portanto, em certo sentido, o Estado deixou-se ajudar a construir uma escola de extraordinária qualidade. E isso é raro, mas é um modelo que podia ser replicado e desenvolvido. Porque aquilo tem alguma inspiração americana, se a gente fica-se comovido que uma pessoa que dá 5 euros à escola, não sei se é 5, se é 10, 5 euros à escola, tem o seu nome numa pedrinha, que os auditórios têm o nome de grandes empresários portugueses que colaboraram na possibilidade daquela escola existir. É evidente que estar a 50 metros do oceano
É terrível. É um fator de competitividade imbatível. Claro. Bom, é evidente que ter uma parte das alunas e dos alunos com pranchas de surf também não acontece frequentemente. É uma escola altamente internacional. É possível perceber o que é que alunos de diversos sistemas de ensino, europeus e não europeus, trazem na bagagem quando entram numa faculdade. Pronto, eu isso acho. Nós devíamos. Primeiro, nós não temos que inventar tudo. A primeira coisa inteligente é saber perceber onde é que estão modelos interessantes que a gente possa adaptar e que nos ensinem alguma coisa. E quando temos exemplos de sucesso, é replicá-los e não combatê-los. Pronto. Isto é extraordinário, porque normalmente nestes painéis sou eu que tenho que fazer a defesa da nova SBE. Isto é um testemunho é um testemunho de quem ensina. É uma coisa, é uma experiência muito especial. De quem está do lado da representação da nova, Pedro, mas também agarrando aquilo que o Paulo acabou de dizer, que é, se há uma coisa que está bem feita e que pode ser, de certa maneira, um caso de sucesso replicável, o que é que as outras universidades em Portugal, ou faculdades, ou instituições de ensino superior, ou escolas, até porque isto se calhar deveria alargar-se a outras faixas etárias em termos de escolaridade, o que é que se pode fazer em Portugal para agarrar naquilo que a Nova tem feito de bem e levar para outros lugares? Então, eu acho que é hoje relativamente evidente o que é que a Nova fez no passado que lhe permite estar hoje aqui. A Nova foi criada por 7 fundadores que todos eles vinham de fora, vinham com ideias diferentes. Há 50 anos não era evidente que a escola que eles tinham na cabeça fosse possível de fazer em Portugal. Mas eles tentaram, não é? Começaram a fazer uma escola de investigação, de muito cedo, em que a valorização da investigação era logo acima daquilo que acontecia noutras escolas. Muito mais tarde, avançando agora, porque não temos todo o tempo do mundo, a internacionalização do ensino foi super importante, porque basicamente começámos a ter alunos estrangeiros, começámos a recrutar, talvez ainda mais importante, professores no mercado internacional. Aliás, criou-se uma regra muito difícil de implementar. Portanto, a questão, eu estou a numerá-las porque muitas dessas coisas são muito difíceis, não é? Começar a dar aulas em inglês não é evidente, porque muitos dos professores não falavam inglês e, portanto, tiveram que se adaptar. Como é que se venceu isso, particularmente? Vencendo. Quer dizer, ao princípio... Porque eu estou a imaginar, chega-se a uma escola secundária, impõe-se essa necessidade e então, o backlash a resistência foi muito grande. É como no hipismo. Saltar o obstáculo. É isso, ou seja, eu acho que o desafio, eu não estava cá, não é? Eu juntei-me à Nova, o que aliás é uma originalidade que só é possível, acho eu, em escolas como a Nova, porque, deixe-me falar no no inbreeding, não é? A não endogamia académica. A Nova decidiu muito cedo fazer uma coisa que as escolas americanas de topo fazem desde sempre, que é não recrutam os seus próprios doutorados. Nós temos muitas escolas em Portugal que têm 100% de endogamia, que não quero recrutar um professor. Pode só clarificar o porquê que isso é tão importante? Porque, precisamente, estamos sempre a trazer ideias frescas, sangue novo, que dão uma perspectiva diferente à escola. Vamos ao mercado internacional, somos muito mais competitivos. Trazemos os melhores. Não necessariamente o aluno de doutoramento do professor que já lá está, ou o primo. Quer dizer, nós em Portugal, quando olhamos para outras escolas, às vezes até noutras áreas, encontramos níveis de endogamia académica, em alguns casos 100%. E, portanto, nós temos números muito, muito baixos. E eu acho que isto foi muito importante, muito difícil de implementar. Como devem calcular, houve imensa resistência quando algumas destas, desde logo o inglês, não é natural para nós falar inglês. Todos nós que tivemos que começar a dar aulas em inglês, resistimos um bocadinho. E as primeiras, se calhar, não correram bem. E agora é natural, não é? Porque agora, na realidade, cerca de metade dos nossos professores são estrangeiros. E, portanto, hoje é mais difícil fazer isto em português. Portanto, acho que houve aqui um conjunto de passos que foram muito importantes e depois, realmente, começou a acontecer uma coisa que é um bocadinho inexplicável ainda hoje. O nosso sucesso em alguns mercados estávamos há pouco a falar sobre os alemães, os italianos. Nós temos alunos de 92 nacionalidades. Nós, este ano, rejeitámos 3.100 candidatos ao nosso programa de mestrado. De todo o mundo. Eu acho que nós estamos a fazer uma coisa em Portugal que é absolutamente única. Portugal hoje é um destino para estudar. E se nós pensarmos, Portugal não é conhecido no mundo por muitas coisas. Pelo turismo,
obviamente pelo futebol, são coisas que nos tornam muito populares, mas o facto de hoje termos, e não é só a nova SPE, mas escolas que estão no topo dos rankings, é absolutamente extraordinário, não é? Eu tenho muito orgulho em dizer que acrescentámos no programa de mestrado 3.100 candidatos. Acho que é um ótimo, a maioria deles estrangeiros. É um ótimo indicador que Portugal se está a juntar àquele grupo de países que é os Estados Unidos, é a Inglaterra, é a Holanda, é a França, a Alemanha, noutras Singapura. áreas, Singapura. Portanto, pormos Portugal no mapa das universidades, acho que é, e não estou a tentar fazer um autoelogio, é extraordinário. Aliás, muitas dessas coisas não são de todo um autoelogio, porque aconteceram antes de eu chegar. Portanto, acho que temos aqui uma oportunidade absolutamente única de continuar a fazer isto. A sua pergunta era sobre o que é que os outros podem fazer. Eu acho que algumas das coisas que nós fizemos dá para replicar. Há outras que são muito difíceis. Resolver o problema da endogamia é hoje muito, muito difícil, não é? Quando se começa com 100% de professores que foram doutorados na própria escola, por exemplo. Surge aqui uma questão... sei lá, estava a imaginar-me como é que seria se eu fosse um bocadinho mais conservador na perspectiva da endogamia, por exemplo, não é, académica, e dizer, então, mas espera aí, abrir as portas em Portugal, somos portugueses, devíamos aprender em português, não é? Não devíamos estar... Há pouco o Paulo falava da importância de nós conhecermos a nossa história. Não é? De que forma é que isto se combate? E hoje um dos grandes desafios, se calhar ainda aqui um bocadinho para as faixas mais novas, hoje um dos grandes desafios que existe na educação básica, nomeadamente em territórios não tão centrais como Lisboa, como é o caso, por exemplo, de Odmira, é o número de alunos imigrantes. Como é que isto se gera, Paulo e Paulo, não é? Com uma experiência muito vasta em questões de política internacional, também muito habituado a lidar com ambientes multiculturais, como é que nós podemos, eventualmente, num registro de escola, de educação, não descartando a importância de conhecermos o nosso percurso, não é? Há pouco falávamos de quantos anos tem a Rússia, não é? Quantos anos tem Portugal, entre aspas, não é? Como é que nós podemos manter um ensino inclusivo, não descurando a nossa história, mas ao mesmo tempo virando-nos para o futuro? Seria muito estranho, muito obscuro, que um país como Portugal estranhasse a internacionalização. Ou então estamos completamente esquecidos de quem somos e porque é que somos independentes. Nós só somos independentes porque fomos para o mar. Porque navegámos, porque descobrimos, porque pusemos, provavelmente, houve impérios anteriores ao nosso, mas o primeiro império de comércio global é suscitado pelos portugueses, como depois os espanhóis, os italianos. E, com toda a franqueza, seria muito obscuro que Portugal achasse agora que a internacionalização era um defeito ou um caminho errado. Não é. Abre perspectivas, abre oportunidades. A razão pela qual o ensino numa escola de negócios deve ser em inglês é porque se forem trabalhar para uma consultora, se forem trabalhar para uma instituição multilateral, se forem trabalhar para um banco de investimentos, etc., vão ter que pensar em inglês, explicar em inglês e têm 2 minutos para explicar ao seu superior, no início da carreira, o que é que pensam disto ou daquilo. E, portanto, é a favor da empregabilidade e da experiência profissional dos estudantes. E nem creio que hoje em dia isso seja um problema, mas o nível de esoteria em algumas discussões públicas não exclui. Mas agora, onde eu acho, por acaso é uma coisa que eu noto muito, porque como tenho alunos de muitas nacionalidades, há uma coisa, agora que se fala numa revisão curricular, eu gostava muito que não fosse uma oportunidade perdida. Porque eu acho que como não se discutiu nem os currículos, nem os programas, nem as avaliações, nós estamos num sistema que até muito tarde não tem uma avaliação relevante para passar. Eu não sei se isso é uma grande habituação ao esforço e à necessidade de ter objetivos, mas não vou entrar nessa discussão. Mas há coisas de programa e currículo que a mim me impressionam. Eu percebo perfeitamente que se tenha, e se calhar voltará a acontecer, que se tenha uma obsessão com a língua materna, portanto com o português e com a matemática. Mas que isso represente, do ponto de vista da aquisição de conhecimentos, uma redução, um achatamento do conhecimento quase extremo,
em áreas do conhecimento tão determinantes como são a filosofia, a história ou a geografia. E eu dou estes 3 exemplos. Basta ir aos currículos do ensino secundário e perceber o caminho para a irrelevância destes níveis de conhecimento, destas áreas de conhecimento. Por exemplo, para compreender o mundo como ele é, o mundo global, se não se souber situar as ideias e os factos e os problemas no tempo e no espaço, sabendo nós que a história e a geografia são as únicas coisas que não mudam quando tudo muda à nossa volta, portanto são constantes, é uma falha. Não é popular dizer isto, porque a obsessão, o que o PISA mede, é o português, é a matemática e são as ciências, no sentido mais amplo. Mas eu acho que estes buracos, este déficit de conhecimento existe no nosso sistema, e eu noto que há estudantes que trazem na mochila quando chegam à faculdade e chegam ao mestrado maior capacidade daquilo que é essencial, saber pensar. E eu acho que não é possível saber pensar sem passar por um bom ensino de filosofia. E depois sabem situar os problemas no tempo e no espaço. Mas dito isto, também acho que há uma questão que se vai colocar cada vez mais, como é que é o sistema de ensino, na sua relação com a tecnologia e com a inteligência artificial. Porque isto vai ser um problema diário e permanente, que não tem solução definitiva e provavelmente não tem solução ótima. Mas só queria anotar que eu acho que gostava que houvesse, vi que ia haver uma cadeira de literacias, em plural. Eu já ficaria muito agradecido que no início do percurso escolar, ou logo a seguir ao início, por exemplo, as pessoas soubessem, as crianças e os jovens soubessem o que é uma dívida, soubessem o que é inflação, como se calculam os juros, e algumas coisas que são certo e sabido vão bater-lhes à porta durante a vida. Esta questão é muito interessante e muito importante para nós. Nós somos uma escola pública portuguesa e somos uma escola que quer ser cada vez mais inclusiva. Portanto, de facto, o modelo em que, não é o que acontece, não é? Mas em que todos os nossos alunos fossem internacionais, não servia os interesses de Portugal. O que nós temos hoje é um modelo em que nós conseguimos atrair os melhores de Portugal e para isso criámos, por exemplo, bolsas de estudo para garantir que nenhum aluno que tenha qualidade académica para entrar na Nova fica de fora. E acho que hoje podemos dizer que, quer dizer, graças a um investimento de 3,1 milhões de euros este ano em bolsas de estudo, podemos garantir que todos os alunos que conseguiram entrar academicamente não o deixaram de estudar na nossa escola por razões financeiras. E estamos a conseguir fazer uma coisa que eu acho que é notável, realmente, seja nas licenciaturas, onde vimos recentemente as médias dos piores alunos, não é? Os piores alunos são excelentes alunos. E num universo de 500 alunos de licenciatura que entram por ano, o pior aluno de gestão entrou com 18,3. É uma média, de facto, bastante... Nós costumamos dizer, eu trabalho na Nova e sou DIN aqui, porque se eu tentasse ser aluno, não tinha média para entrar, não é? Portanto, então tinhas que ir para a medicina. Exato, que já é... Os nossos colegas da medicina não acham muita piada que agora já seja preciso ter uma média mais elevada para estudar gestão do que medicina, que tradicionalmente era a média mais elevada. Portanto, claro que é difícil entrar na Nova, mas depois não deixa de ser por razões financeiras que alguém lá fica. Os nossos alunos de mestrado recebem este financiamento e repare, o que nós estamos a fazer é ter uma escola que hoje, por acaso, tem 2 programas que são top 10 mundial, que são a melhor e se calhar para muitos a única hipótese que um português tem de estudar numa escola deste nível. Porque já agora, nós até se calhar somos mais caros no contexto português do que as outras escolas, mas somos de longe os mais baratos no top 25. Nós estamos no top 10, mas fizemos a análise para o top 25. E no top 25 há uma escola chinesa que é mais barata do que nós e há uma escola suíça, que é a St. Gallen, que são escolas fortemente financiadas pelo Estado, que são mais baratas do que nós. Portanto, nós estamos, quer dizer, e alguns dos nossos competidores, nós temos logo atrás de nós no ranking de finanças a LBS ou Oxford, que são 4 vezes mais caras do que nós.
as escolas boas em Espanha, que são 4 vezes mais caras do que nós. E, portanto, não só um aluno português que entre para o técnico, que entre para a nova, continua a estudar no seu país, como está a estudar num programa top 10 do mundo, como consegue fazê-lo, eventualmente, se tiver uma bolsa, sem custos. E, portanto, acho que este é o... Claro que há muita crítica de, agora estamos cheios de alemães. Eu não vou revelar a quantidade de alemães que nós não aceitamos e de outras nacionalidades que nós não aceitamos, mas é um bocadinho o modelo que eu gosto de chamar de Robin dos Bosques, não é? O Robin dos Bosques, quer dizer, roubava aos ricos para dar aos pobres. Nós não roubamos a ninguém, mas nós pomos quem pode pagar propinas para poder entregar em bolsas a quem não pode pagar. Sim, há um tema que a mim me... Nós estamos quase a chegar ao fim, eu sei que também o Pedro depois tem um compromisso próximo da uma, não quero, e o Paulo também só vinha com horário até esta hora, não me quero estender, mas não queria deixar de fazer esta pergunta que vos pedia que não fôssemos muito extensos na resposta só para poupar o vosso tempo, o meu para mim ficava aqui até às 3 da tarde à vontade, mas que tem a ver com um tema que o Paulo tocou e um que eu gostava de provocar ao Pedro, que tem a ver com futuro, naturalmente, olhando para as tecnologias emergentes, como é o caso da inteligência artificial, o que é que você... E fala-se muito, eu não queria mesmo que isto de repente se tornasse mais um simpósio acerca da inteligência artificial na educação, acho que é um tema importante, mas fala-se muito, mas mais na perspectiva de o que é que isso vai fazer, não só esta, como a forma como as sociedades se estão a reorganizar por este e outros motivos, às universidades. Eu acredito, e acho que a Nova SBE é o pior exemplo neste caso para pôr o problema. Sim, porque é provavelmente a última que vai sofrer com isto que eu vou dizer agora, que é, eu acho que as universidades vão enfrentar um bocadinho o efeito blockbuster, o efeito Toys R Us, que é, foram dogmáticas, não se reinventaram rápido o suficiente e foram absorvidas pela evolução, pelos tempos. E eu acho que a maioria das universidades e dos institutos de ensino superior não conseguem e certamente não conseguirão agora, não é que temos temas como a inteligência artificial que vão acelerar ainda mais estes processos, acompanhar o ritmo a que a informação está disponível, a que se acede à aprendizagem não formal, seja em idades jovens, com os TikToks da vida, ou em idades adultas, como é o exemplo da Executive Education da Nova, não é, que é certamente também mais um caso de estudo. Por isso é que eu digo, acho que a Nova será a última a sofrer com isto. Mas dá-me a sensação que as universidades correm um sério risco de desaparecerem potencialmente. Porque já não servem aquilo para o qual foram criadas, não é? Que é estimular o conhecimento futuro e, inevitavelmente, a empregabilidade também para as empresas. Queria só ouvir um bocadinho a vossa opinião. Uma coisa, Pedro é muito mais especializado, muito mais especialista nisso, tem que lidar com o problema todos os dias, com o problema e com a oportunidade, vamos ver se nos entendemos. Eu não tenho uma posição definitiva sobre a inteligência artificial e recomendo a ninguém, e não recomendo a ninguém que a tenha. Há áreas onde os progressos da inteligência artificial são absolutamente extraordinários. De acordo. E sobretudo em áreas de saúde e de aging, de envelhecimento. São coisas absolutamente extraordinárias. Há áreas onde é muito problemática, tudo o que tem a ver com propriedade intelectual e com direitos de criação. E há áreas híbridas. Basta ler a Executive Order do Presidente dos Estados Unidos sobre a inteligência artificial para perceber que para os americanos a maior esperança está no setor da saúde e o problema mais intrigante está na educação superior. Porque já vinha de trás, há um caminho acumulado de coisas que são complexas, não são irresolúveis, que é, há uma tendência para a leitura. Faça uma experiência, veja no currículo do secundário quantos livros de leitura mandatória existem hoje. Eu garanto-lhe que vai ter uma surpresa. E, portanto, a leitura, que é um esforço e uma disciplina, foi substituída por extratos. Extratos são uma pálida ideia do que é uma obra literária. Imagine poesia em extratos. Depois,
a pandemia acentuou uma confusão, que é uma confusão possível. Eu, curiosamente, acho que é complementar e, portanto, não é dramático. Mas a confusão entre googlar e estudar, que se tornou inevitável com a pandemia. Era a única maneira de manter o sistema de aquisição de conhecimentos. Ora, googlar é importante e ajuda, mas não substitui Não é o mesmo. o estudar. E agora há um problema, ou não, com a inteligência artificial generativa, que todas as escolas superiores têm que enfrentar. Pode colocar-se, em certas circunstâncias, um problema de integridade académica, como é evidente. Sobretudo no sistema de avaliação. E isso tem muitas possibilidades de se resolver, mas o primeiro ponto, não, pelo facto de virem problemas dessa natureza, não se deve ter uma posição fechada em relação à inteligência artificial, até porque é querer parar a história com a mão. E a história e o vento não param pelo facto da gente pôr a mão a fazer de conta que é contra. E, portanto, nisso, eu acho que as escolas... Por exemplo, o problema básico... Outro dia vi um intelectual americano que eu gosto muito dar uma resposta sobre a questão sobre se a inteligência artificial vai substituir trabalhos humanos, que é uma questão de uma espécie de inquietação geral. E ele respondeu uma coisa tão inteligente. A inteligência artificial só vai substituir os trabalhos humanos que não souberem adaptar-se a trabalhar com a inteligência artificial. É uma coisa completamente diferente. Depende de nós, não depende da inteligência artificial. E, portanto, eu teria sempre uma atitude aberta, nunca perderia a curiosidade. O que mata um sistema de conhecimento é o fim da curiosidade. Isso sim é que é uma lei, é uma guilhotina. Norma taxativa. É uma norma taxativa. Portanto, o resto, nós temos que nos adaptar a todas as alterações que chegam a nós, sendo que o problema da integridade académica é um problema sério e relevante, porque depende o que é que aquela sociedade quer de escolas superiores. Porque é para isso que existe uma avaliação. Portanto, mas enfim, o Pedro tem que lidar com isso todos os dias. Sim, eu acho que isto é já controverso, acho que é uma oportunidade única. Claro que nós ainda não estamos a ver o que é que vai ser a inteligência artificial. Estamos a falar de GenAI, de ChatGPT, etc., que já é uma oportunidade única. E quando eu digo que não estamos a ver, não estamos mesmo a ver. Não me faça a pergunta o que é que aí vem, porque eu não sei responder. Mas tudo indica que o que aí vem é mesmo revolucionário. Eu, quando cheguei à Nova, estávamos no advento... Só dizer-te uma coisa, e é provável que um aluno de 22 anos ou 21 anos saiba mais do que o professor. Claro. O que é claro. que vem aí? Claro. O que é uma ironia. Mas daí o problema, parece-me que há um perigo muito grande para quem está de forma tão distante a gerir. Exato, mas por isso é que nós não podemos estar distantes. Isso. Portanto, quando eu cheguei e me começaram a perguntar qual é que é a política para ChatGPT, nós não tínhamos uma política, como é evidente, ninguém tinha. E, por exemplo, eu vinha da Dinamarca, onde a política que se estava a discutir era proibir. E em Itália estava-se a discutir, ao nível governamental, proibir o ChatGPT no país todo. E foi muito interessante porque eu comecei a dizer coisas como, não, nós vamos abraçar a inteligência artificial. E fiquei bastante preocupado logo a seguir, porque houve uma jornalista dinamarquesa que me entrevistou e fez um artigo sobre a política aqui, que era completamente diferente na Dinamarca, e a RAI 3 mandou uma jornalista entrevistar-me como é que era possível que uma escola tivesse a dizer que ia abraçar o ChatGPT. E a mim parecia-me como é que era possível que uma escola não abraçasse a inteligência artificial. Qual era a alternativa? Era mesmo parar o vento com as mãos? E repara, eu acho que nós ao abraçarmos o que começámos a fazer, e outros seguiram-se, não é? Foi chegar à sala de aulas e começar a perguntar aos alunos, quais de vocês é que utilizaram? E era 100%, punha o braço no ar. E depois perguntávamos aos professores, quem é que está familiarizado? Talvez 1/3. E percebemos que havia um problema. E, portanto, a primeira coisa era, nós estamos aqui para preparar os alunos que vão para a vida real, eles vão utilizar, não há volta a dar. Não é? Toda a gente vai utilizar e ainda bem que as pessoas utilizam as ferramentas que têm à sua disposição para fazer o seu trabalho. Não é? Porque quando eles saírem da Nova e vierem para o Santander, vão certamente utilizar a inteligência artificial. Portanto, nós temos é que começar cedo a perceber o que é que isso significa para as cadeiras e claro que eu não estou a minimizar os problemas que o Paulo estava a levantar. Tem muitos problemas, não é? Quem é que de repente estava a fazer as teses, as 1800 teses de mestrado que nós fazemos por ano?
estão a ser feitas com ajuda, como já antes estavam a ser feitas com ajudas de outras tecnologias, agora estão também a ser feitas com a ajuda da inteligência, do ChatGPT e de outras coisas. Portanto, obviamente nós sabemos isso e obviamente nós não proibimos isso, porque não dava para proibir. O que é que nós fazemos? Nós percebemos que é muito mais importante hoje, se calhar, discutir a tese do que era no passado. A leitura da tese vale o que vale. Nós não sabemos quem é que fez aquilo, ou melhor, nós sabemos quem é que fez aquilo. Ou o que é que fez aquilo? Repare, então, mas independentemente de quem é que fez aquilo, se o júri questionar o sentido crítico do aluno em relação ao que está escrito, aí estamos a fazer... Embaraça-o. Pode embaraçá-lo. O aluno tem que ser capaz de defender aquilo. Claro. E, portanto, mas isto foi só o princípio, não é? Depois começámos a perceber que isto tinha que ser transversal à escola, aos processos da escola, e sem dúvida é um desafio. Agora, eu acho que vamos estar preparados quando... Ou melhor, não vamos estar preparados porque ninguém vai estar preparado. Vamos estar mais bem preparados do que aqueles que começaram por proibir, porque começámos a encarar os problemas mais cedo. Claro. E hoje muitos dos nossos docentes utilizam e estão familiarizados e sabem o que é que aquilo significa e sabem que os alunos estão a utilizar e encorajam a utilização. Porque, repare, se eu posso ter ali um tutor a ajudar-me a fazer o meu trabalho, isso é extraordinário. Sabes que eu vi uma coisa dos jesuítas no Brasil, suponho que foi no Brasil, numa escola de negócios, aliás, e que tinha uma posição muito aberta relativamente à inteligência artificial generativa, muito incentivadora da capacidade dos estudantes procurarem e usarem, dando um conselho sobre a precisão e a correção científica e intelectual, que às vezes não é perfeita nem brilhante, mas muito incentivadores, e no fim disseram, olha, mas este ano os exames serão todos orais. Exato. Pronto. Ou seja, quer dizer, há maneira. E a outra coisa, mais importante até do que isso, é que a inovação vai descobrir soluções para os problemas que a inovação cria. Assim como já há apps que detectam o plágio, por exemplo, que eu acho que muitas faculdades usam, é mais difícil no caso da inteligência artificial generativa, mas vai chegar-se lá. Muitas vezes não são os governos que resolvem problemas, são as inovações. É a inovação que resolve problemas. Eu confio muito nisso. Mas pronto, é isto. Basicamente, eu também acho, se não se tiver uma posição aberta, nós vamos perder uma parte do caminho do mundo. Certo. Ponto. Sim, eu acho que é um desafio muito grande para os professores se reinventarem, não é? E lá está, essa distância que eu falava é consequentemente mais próxima ou mais aproximada dos problemas / oportunidades e do lugar onde estão os alunos que com 22 anos sabem mais do que o professor, não é? A partir do momento em que eles estão mais confortáveis em estarem próximos desse papel também de ser um professor que não tem o conhecimento a 100%, mas que tem certamente se calhar perguntas mais relevantes para fazer, que vai obrigar os alunos a pensar de uma forma diferente. Eu utilizando aqui a metáfora das aulas, o nosso tempo de aula está-se a esgotar, sei que está aí a tocar o toque de saída, acho que está a tocar está a dar o toque de saída, mas antes de irmos... Isto é inteligência artificial, não é? Isto é a inteligência artificial do Tiago, que está ali responsável pelo som, mas antes de irmos, eu tenho aqui, vou assumir o papel de professor, eu, que não sou, mas já que não posso fazer uma escola, faço aqui, que sou eu que mando, está tudo bem, e vou-vos fazer perguntas que criam uma resposta direta e imediata, pode ser? Posso-vos considerar os meus alunos hoje e vocês vão ter que responder às perguntas do professor, ok? Então, primeira pergunta, Paulo, o que é que o faz sorrir? Sorrir? Sorrir. Acordar. Acordar. Pedro? Os alunos. Ok. Se tivessem de escolher um emprego que não requeresse formação superior, um emprego mais tradicional, tipo talhante, distribuidor de CTT, uma profissão mais tradicional, qual escolheriam? Pedro, se calhar agora começamos por si. Gostava de ter um restaurante. Um restaurante. Desenho. Ser... Desenho industrial, desenho artesanal, desenho o que quiseres. Ok. Qual foi o vosso professor ou professora favorita e porquê? Este é aquele momento para... O meu professor de História, Padre Sena. Foi uma professora numa escola americana, a Lida Ross. Porquê? Porque era exigente, inspiradora,
era extraordinária. Ela foi a minha mentora durante alguns anos. Agora, por acaso, estou a ter dúvidas em relação a um outro professor que talvez ainda mais extraordinário, ou igualmente extraordinário, mas são pessoas que depois de trabalhar com elas, de facto, elas mudaram a forma como eu trabalhava e foi uma influência muito, muito forte. O motivo é o mesmo para o Paulo? Não, porque ele quer dizer, eu já tinha uma inclinação quase familiar para gostar muito de história. Só que ele sabia ensinar história de uma forma tão cativante, tão luminosa, tão aberta. Os jesuítas nisso são muito especiais. Se o mundo é redondo, eles ainda são maiores do ponto de vista. O redondo é ainda maior, mais aberto, mais disponível. Foi um grande professor, como foi a minha professora de português. Qual foi a maior lição que aprenderam na escola? Na escola? Ter de passar os exames. Ok. Ponto final, parágrafo. Que o mais importante era aprender a pensar, não era É verdade. saber as coisas que o professor estava a tentar meter-me na cabeça, mas era como é que eu vou pensar. Mas é importante, Pedro, que as pessoas tenham desde muito novas uma ética de superação de obstáculos, porque isso vai-lhes acontecer na vida. Pois. E vai-lhes acontecer de forma inesperada e com muita volatilidade. Portanto, parece-me. O que é que gostavam de ter aprendido na escola, mas que não vos ensinaram? Pedro? Isso é... Música. Houve muitos tópicos desses. Por acaso, eu sou músico, mas não aprendi na escola. Eu acho que há uma músico de quê, por curiosidade? Eu toco piano e Isso é outra das experiências da Nova SBE, que a gente entra lá e está verdade. um estudante, algures de qualquer continente do mundo, no piano. Sim, mas eu por acaso, como estava no técnico, ali a Academia Militar tinha e tem um órgão fabuloso e a certa altura o capelão perguntou-me se eu queria começar a tocar em casamentos. E eu disse-lhe, não, nem pensar, nunca faria isso. E ele depois explicou-me calmamente, e queres saber quanto é que as pessoas pagam por tocar no casamento? E aí a conversa... E quando ele disse, eu depois comecei a tocar em casamentos, e é curioso, paguei uma parte do meu ensino. Não está no LinkedIn, Tinder, não, organista. Também toca em casamentos. Muito bom. Eu estava esta semana fui a um concerto no CCB, na oitava de Mahler, que tinha eram centenas de pessoas em palco, tinha bem 2 ou 3 orquestras e tinha vários coros. Um dos coros, com um uniforme diferente, é imensamente... ficas com imensa esperança no mundo. É um coro só de jovens de escolas de Lisboa, raparigas e rapazes, que estava a cantar ao lado de coros profissionais. Absolutamente extraordinário. E o CCB estava cheio, entre outras razões, porque as famílias... Claro. Eu acho a música das coisas mais inspiradoras, que te abre mais a cabeça e melhora o teu coração, que existe no mundo. E aparentemente estava a ler no outro dia um estudo que dizia que em termos de saúde mental, a par do desporto, a música tem um potencial de transformação hormonal que realmente nos pode... Lá está, é aquilo que estava a dizer, quando se entra na nova e por acaso, que é que sempre que lá está um aluno a tocar piano, uma pessoa entra naqueles corredores e sente-se logo mais bem disposta, não é? Então se for o Dino da nova a tocar, acho que ainda mais bem disposta. Mas há muitas partes que são em vidro, é muito transparente, é muito aberto ao que está do outro lado. É isso mesmo. Penúltima pergunta. Se tivessem a oportunidade de mudar uma coisa na educação em Portugal, o que é que fariam? Começa pelo Pedro. Pedro. Eu estou muito preocupado com uma coisa que já referi, que é o facto de que milhares de crianças neste momento não têm professores. Milhares são 40 mil. Quer dizer, isto é trágico, não é? Portanto, arranjar bons professores para estas crianças era absolutamente prioritário. E sei que é uma preocupação muito grande do Ministro. Espero que... Agora, este é um problema difícil de resolver.
Antes de tudo mais, por causa de razões demográficas. Claro. Mas eu vou dizer uma coisa muito... De uma maneira terna, de uma maneira incentivadora, de uma maneira que captura a atenção por aí, tentaria que, nos níveis mais básicos e secundários da educação, as estudantes e os estudantes lessem mais livros. Ler abre a cabeça. Ler obriga-te a compreender. E prepara-te para o que é diferente de ti. E isso, eu não aguento esta coisa das leituras de extratos, porque eu acho-as quase inúteis. Quase inúteis. Uhum. Tu não te vais lembrar de nenhum extrato, mas lembras-te de livros, como te lembras de filmes, como te lembras de viagens. Claro. Não é um bom caminho esse. Tem nada a ver com o resto do digital, que tem imensas oportunidades, mas ler, e depois, além de tudo mais, educa a tua disciplina em termos de esforço. Ler não é simples. Tens de ter paciência, tens de ter método. Eu, se ler 3 livros ao mesmo tempo, um fica para trás. Bom, mas gostava que fosse possível ler mais. Ok. Para fecharmos, temos aqui nós gostamos, não é, de sempre perguntar à audiência, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou também dar essa possibilidade, naturalmente, mas temos o nosso momento, ironicamente é o que nós chamamos o nosso momento PP, não é o nosso momento Paulo Portas, acho que este foi o momento partilhado que tivemos aqui, mas é o momento de perguntas do público e nas nossas redes o Marco Passador fez-nos uma pergunta para o Paulo, que diz... como é que a sua mãe, uma senhora da economia e presença recorrente no panorama cívico e mediático nacional, conseguiu educar 2 filhos com ideologias e maneiras de pensar tão diferentes como o Paulo e o Miguel? Conseguiu. Não sem contrariedade. Porque a nossa mãe é muito disciplinadora. E não tem muita paciência para incumprimentos. Okay? Agora, há uma coisa que eu acho, muitas pessoas quando me perguntam isso, meu irmão era o meu melhor amigo, e eu o melhor amigo dele. E aquilo que nós tínhamos a mesma educação de raiz cristã, e aquilo que sempre nós nunca nos zangámos, mas nunca. E portanto conhecíamos os limites. Havia 2 coisas que a gente tinha na cabeça: nós não vamos envergonhar os nossos pais. Ponto 1. Sobretudo quando tivemos um debate na televisão, e antes que aquilo se transformasse numa coisa de pandas do jardim zoológico, nós combinámos, obviamente, não envergonhar os nossos pais. Mas a segunda coisa é que nós tínhamos, eu acho, sentido de humor sobre o mundo e sobre nós próprios. E o sentido do humor é um limite para a conflitualidade, porque não paras ali por generosidade, por ternura, por dever. E pronto, foi sempre. Mas a minha mãe foi muito importante na nossa educação. Nosso pai também, mas eu a arquitetura fui buscá-la ao meu pai, portanto. Mas sim, é perfeitamente possível. Sabes uma coisa? Quando se vem numa família como a minha, só se pode ser tolerante. Porque se não fôssemos tolerantes, não tínhamos acabado bem, não é? Claro que sim. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar antes de terminarmos. Sintam-se à vontade. Certamente estão a sentir inibidos. Dar 5 segundos. E o Santander vai buscar muita gente à nova SBE? Sim ou não? Vai de certeza. Vai de certeza, porque uma coisa extraordinária que eu noto é que uma boa parte dos alunos que estão no início do mestrado já foram contactados por empresas. Claro. Aliás, um dos critérios do ranking, que é o da empregabilidade em 3 meses. Sim. Que é absolutamente extraordinário. Claro. Mas eu acho que as empresas portuguesas têm um radar na nova SBE, parece-me. Confirma-se. Para além das portuguesas, muitas europeias também. E multinacionais, depois. Temos ali, não sei se temos microfone, Joana. Obrigado. Eu gostava de colocar uma questão, pode ser aos dois, que é a seguinte: tem conhecimento de alguma universidade ou alguma instituição de ensino no mundo que tenha desenvolvido ou esteja a desenvolver algum professor baseado em inteligência artificial? Basicamente é um professor virtual, tal como existem já hoje em dia as assistentes virtuais baseadas em inteligência artificial. Neste caso seria um professor baseado em inteligência artificial. Obrigado.
A resposta é sim. Há várias escolas a usar várias tecnologias, desde o metaverso, quer dizer, a versões mais robotizadas de um professor, para eventualmente substituir, e são muito ao nível da experimentação, o docente tradicional. Se eu acredito que isso vai ser assim como agora está a ser experimentado, acho que não. Se eu acho que a inteligência artificial vai continuar a revolucionar completamente a forma como nós lecionamos e como nós fazemos todas as nossas atividades, não é? Porque a universidade não é só lecionar. Eu tenho a certeza absoluta que sim. E, portanto, acho que a visita, se forem hoje à ESB e se forem daqui a 30 anos, a experiência é bastante diferente, como obviamente era diferente de 30 anos atrás. Mas atualmente? Atualmente sim, há muitas escolas. Se quiser exemplos, olha, o Imperial College tem experiências muito interessantes. Nós temos algumas, mas eu acho que mesmo assim menos interessantes do que outras escolas tecnológicas que estão um bocado à frente. O MIT tem algumas experiências interessantes. E já ouvi dizer a alunos que tiveram conversas muito interessantes com professores que não eram professores, eram AI. E pronto, na altura senti-me um bocadinho ofendido. Porque eles... Não, e em risco. Exato, e em risco. Eu acho que não faz. Tenho quase a certeza, mas é um quase, que nos Estados Unidos, em faculdades de medicina, matérias relacionadas com meios complementares de diagnóstico recorrem massivamente à inteligência artificial, e ainda bem que recorrem, porque a escassez de recursos é tão elevada e a comprovada competência na execução dos meios complementares de diagnóstico, não é no diagnóstico, é nos meios complementares de diagnóstico, é muito comprovada, é dos setores onde é melhor, os resultados da inteligência artificial são mais evidentes. Não, mas eu já agora gostava de complementar, porque focámos nas universidades, mas eu acho que a inteligência artificial como tutor para crianças aprenderem o que for, trigonometria, não é? A melhor maneira, se calhar, de perceber geometria descritiva é ter uma ferramenta da AI a explicar. Pelo menos sabemos que muitos professores não são capazes de, com sucesso, ensinar aos alunos. Portanto, há muitas destas coisas. E, além disso, a inteligência artificial tem mais paciência. Está ali disponível 24 horas por dia. Mas tem uma coisa que eu acho um bocado desagradável. Ela é graxista com o cliente. É graxista. Que é uma coisa que me encanita um bocadinho. Se uma pessoa contrapõe qualquer coisa, recua logo. Recua logo. Pode fazer programada para não ser graxista. Mas só um ponto, só um pequenino detalhe, que é maravilhoso. A certa altura, os cientistas do MIT estavam a ter uma interlocução com um robô dotado de inteligência artificial e, a certa altura, chegam a uma pergunta magnífica que é: Do you have morals? Tu tens moral? A inteligência artificial. E ele responde: Não, mas sou capaz de evitar a tua pergunta. Eu a única coisa que acharia um atrevimento e que acabaria mal de certeza é no dia, já vi por aí umas coisas, em que os financiadores das plataformas e os financiadores das aplicações e da pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial queiram meter a inteligência artificial pelos domínios da acessibilidade e dos sentimentos. Acaba mal de certeza. Isso é humanamente insubstituível. Na parte da relação. Paulo, Pedro, obrigado, foi um gosto. Obrigado também uma vez mais ao Banco Santander e à Fundação Santander por nos abrir aqui a sua casa para fazermos isto. São parceiros próximos também da Nova SBE e têm feito um investimento muito grande nas universidades em Portugal. Aliás, estamos a trabalhar também com Santander no desenvolvimento de formações de professores na área da inteligência artificial, inclusivamente, e por isso é um gosto para nós termos esta conversa, é um gosto para mim ter tido esta conversa. Obrigado e obrigado nós pelo convite e obrigado ao Santander por todo o apoio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.